Se vocês não praticar, vocês não vão aprender. Quando você identifica ali a frente da última carreta, você vai imaginar que ela é uma doca. Imaginando que ela é uma doca, você vai usar a sua primeira carreta como LS. E assim, você vai fazer a sua manobra com perfeição. Esquece o dolly. O dolly você não olha para o dolly. Em linha reta, você nunca tenta lembrar do dolly. Você sempre esquece ele. E aí o que é que acontece? Quando eu falo o peito da carreta, podem vir comigo. Quando eu falo do peito da carreta, é essa parte aqui, ó. Quando vocês vê essa parte aqui aparecendo no seu retrovisor, lá na frente, pelo seu retrovisor, você vai ver aqui. Aqui está aparecendo do lado esquerdo. Você vai virar o seu volante para o lado direito. Automaticamente a sua carreta vai virar o LS, a sua primeira. Aqui vai ser uma doca. Só que é uma doca móvel. Se vocês imaginar uma doca móvel, se você girar muito o volante e deixar passar, o que é que vai acontecer? Ela vai bater na parede. Então, você vai sempre imaginar que ela é uma doca, mas uma doca móvel, tá? Veio com ela essa carreta aqui, para ela vir de encontro com a dessa daqui, ela vai ficar assim, correto? É isso? Você vai vir lá do seu retrovisor, você vai ver que ela vai estar meio que torta, né? A primeira carreta, a daqui vai estar certinha, alinhada, peito com peito, das duas carretas. As da carreta da frente com a de cá, você vai ver que ela vai estar alinhada. O que é que você tem que fazer? Você tem que parar e analisar o que você vai fazer. Aí você já lembra que você está com a LS e automaticamente você vai ter que fazer o seguinte, se ela está assim, para alinhar certinho, ela vai ter que fazer isso, um LS. Então você vai jogar primeiro essa carreta para cá, como LS, depois alinha o cavalo com a primeira carreta. E é assim que funciona. Esquece o dolly. Isso você tem que fazer durante 5 dias, 5 vezes no dia você vai lá e treinar. Isso só vai funcionar se você praticar. Toda vez que você parar num posto, todo dia, se você puder fazer isso todo dia, puxa a frente, volta para trás. Viu? Identificou a frente da carreta, em qualquer um dos dois lados, você vai girar o volante para o lado ao contrário. Viu que está do lado de cá? Vira o volante para o lado de lá. Imagina que ela é uma doca, e aí você vai se basear com a sua primeira carreta como LS e vai ir atrás dela. Faz isso 5 vezes no dia, durante um mês. Durante um mês vai dar 150 vezes. E quando você mentaliza a manobra, você vai fazer manobra em L, em tudo. Porque o negócio do rodotrem é você entender como alinha. Se você entendeu como você vai alinhar, você vai entrar em qualquer lugar de L. Sempre é bom ter alguém auxiliando você na manobra, no caso, para você não bater em lugar nenhum. Mas se você estiver sozinho, depois que você mentalizar essa manobra, você vai entender que quando sua carreta estiver do lado de lá e você não estiver vendo praticamente nada, você vai saber o que fazer. Porque quando você tá com o seu cavalo virado pro lado de cá, você vai ver o peito virado da sua carreta do lado de lá. Você automaticamente vai saber alinhar o veículo. Então você esquece o dolly. Na hora que você lembra do dolly é quando você vai fazer a manobra em L. Quando você estiver vindo em L, você vai ver o jeito que o dolly tá. E aí, no meu caso, eu olho sempre para as carretas. Como é que eu vou fazer para alinhar a carreta agora? Então tá aqui o L. A primeira carreta tá aqui, o dolly tá aqui. Eu vou me basear pelo dolly só para alinhar o conjunto, né? O primeiro conjunto, no caso, o último conjunto com o dolly e o primeiro conjunto com o dolly e o cavalo. Então o que é que eu vou fazer? Tá assim. Eu vou analisar ele certinho e vou fazer isso, correto? Quando eu tiver assim, que eu começar a fazer a manobra, eu vou identificar se o dolly passar demais. E sempre que eu vejo que o dolly passou demais, eu puxo na frente, voltando, alinhando, endireitando e volto. É um jogo de formiguinha, alinhei e vou, esqueço o dolly novamente, e aí eu consigo botar no lugar onde eu quero colocar. E o porquê é que eu não ensino a fazer as manobras nesse momento, né? Eu não ensino a entrar em L nesse momento. Porque o primeiro de tudo no rodotrem é você conseguir alinhar e andar uns 10, 20 metros com o seu rodotrem sem você puxar para frente. Então, quando você entende isso, a manobra em L ela vai sair automaticamente. Você vai ter a mentalidade da manobra. Alguém com dúvidas para perguntar? Davi, mas nem tu falou, agora tu ia jogar essa
traseira da carreta é para cá para juntar aqui. Isso. E essa a dianteira dela ia estar perdida lá. Ao tu voltar o cavalo essa linha. Não, ó. Quando você estiver voltando pro lado de cá, você vai ver que a sua carreta ela tá vindo. Ela veio. Aqui tá a doca, correto? Se você deixar ela vir demais, vamos lá. Você vai estar com ela, virou, ela atravessou para vir para cá. Ela tá naquele sistema de alinhamento da primeira carreta com a segunda carreta. Show, beleza. Ela fez isso. Se você continuar, por isso que eu falo para você parar. Você viu que ela tá alinhada, você para e analisa. Porque se você não parar, você vai continuar vindo e ela vai fazer o seguinte, ela vai passar. E aqui é a parede, aqui é a entrada da doca. Aqui é a parede. Se você continuar vindo, ela vai bater na parede. É a mesma coisa como se você fosse colocar a sua LS em uma doca. Se você não reparar isso, você vai identificar isso. Automaticamente você vai começar a identificar. Ou se eu passar demais, eu vou bater. Então, aqui você vai fazer uma parede, né, de uma doca. Aqui é a parede, aqui é a doca. Eu tenho que sempre alinhar a carreta da frente com a de trás. Então, melhor é parar. Melhor é você parar e analisar. Sempre que você esquentar a cabeça, você vai começar a mentalizar. E outra coisa que é muito importante, se você não tiver um pensamento positivo, você nunca vai conseguir fazer nada na sua vida, qualquer área. Eu falo isso porque ontem eu estava falando com o motorista e ele pegou e falou, eu nunca vou conseguir botar ali. E essas palavras, ela fecha a sua mente. Ela não deixa com que sua mente trabalhe e te dê respostas. É sempre bom você chegar e falar assim, porra, como é que eu vou colocar ali? Porque aí você fez uma pergunta pro seu subconsciente e tudo que você viu em vídeo, o que eu tô explicando aqui hoje, você vai lembrar, ou seja, o seu subconsciente ele vai trazer à tona aquilo ali, vai falar assim, você tem que esquecer o dolly e alinhar uma carreta com a carreta. Lembra que é uma doca e vem com a LS para colocar na doca. Então, se você fizer isso durante um mês, 5 vezes no dia, é 150 vezes que você vai estar fazendo o treinamento. Em um mês você vai estar entrando e saindo de qualquer lugar, tá? Você pode não estar aquele bonzão de voltar 300 metros de ré, mas você vai estar entrando e saindo de qualquer lugar, né, com perfeição, de bonita forma e com rapidez. Eu sempre falo, dou um exemplo assim, se você perde não, se você ganha esse um mês fazendo esses treinamentos, o resto do tempo que você vai ter com o Rodotrem vai ser só de lucro, porque o treinamento que você fez durante um mês e você aprendeu, você focou em fazer aquilo ali, quando você chegar em um lugar que só tiver uma vaga, você não vai demorar de você entrar nessa vaga e almoçar ou fazer qualquer coisa, porque imagine só, você chega em um local e só tem uma vaga e você passa uma hora tentando colocar na vaga e não consegue, e você só tinha uma hora de descanso ou uma hora para almoçar, porque senão você ia perder o agendamento. Então isso muda muda muitas coisas. Se você foca em aprender no início, depois as coisas ficam bem melhor para você chegar, colocar e almoçar. Você vai ter tempo de descansar porque você focou em aprender. Então, eu sempre falo, foca primeiro em aprender. Quando eu falo pare, não é porque a gente tem que fazer a manobra bem rápido. Parar é para você analisar. Toda a vida que você vai fazer qualquer coisa, você tem que parar e analisar e ver o que é que está pedindo. Se você não parar e tentar fazer, esquecer o dólar e tentar fazer por conta própria, sem analisar, você sempre vai estar avexado e vai pensar que não funciona. Só que assim, eu fiz, outros fazem, uns fazem pelo dólar, eu faço pelas carretas. O importante é dar certo. Dando certo é o que interessa, né? Mas para você aprender a fazer qualquer coisa, você tem que focar e sempre analisar a situação. A mesma coisa em L. Se você vai ver que em L ela vai puxar demais, se você vir demais com a carreta lá de cá e o dólar já tá assim, se você vir para cá demais, você vai bater na doca, entendeu? Então, você tem que sempre parar e analisar o que é que tá pedindo. Ela pediu que você vá lá e você tá aqui, veio vindo. Se você continuar vindo, você vai ver, começar a ver a frente da carreta do lado de lá. E quando você começa a ver a carreta do lado de lá, você já tem que pegar e voltar ao volante. Viu do lado de lá, gira o volante ao contrário. Sempre isso. Só que se você vê muito do lado de lá, você já tem que puxar a frente. Porque o quinta roda é assim, ele trabalha aqui assim. Na hora que você tá vindo aqui que ele tá empurrando aqui, ele vai começar a empurrar e ele vai sempre fazer isso. Entendeu? Vai sempre fazer isso. Para um lado ou para o outro. Então você tem que tentar manter ele só
nessa cobrinha que vai. Então, é desse jeito aí que a manobra funciona e sai. Pelo que vocês verem no vídeo aí, vocês vê que a manobra sai perfeita, é porque eu treinei e também eu dou uma super dica para vocês. Toda vida que você chegar em um local que for de difícil acesso, coloque o seu veículo lá, não tente a facilidade. Porque quando é difícil, você esquenta a cabeça. E quando você esquenta a cabeça, você foca mais naquilo que você quer aprender. E isso aí vai levar você a outro patamar. Não pense que eu cheguei e esqueci o dolly e fiz a manobra. Eu passei pelo meu processo. O que foi que aconteceu? Quando eu comecei a trabalhar com esse tipo de implemento, eu ia carregar na Uzi Minas, lá em Cubatão. E lá você tem que botar isso aqui, ó, na parede. No caso, tem uma plataforma lá que você tem que colocar bem justinho. E isso é o veículo todo, na plataforma toda. Lá você vai lidar com um terreno, o solo, que é desnivelado. Você vai lidar com linha do trem, pouco espaço. Então, toda aquela dificuldade que existiu ali me fez ser o cara que faz as manobras hoje e passa para vocês com uma didática imensa, que vocês já entenderam como é que faz, entendeu? Então, toda dificuldade vai trazer consigo a proporcionalidade de uma facilidade posteriormente, entendeu? Então, toda vida que você tiver a oportunidade de parar em um local difícil, pare no local difícil e depois você tenta sair. A sua mente vai começar a trabalhar. Faça perguntas ao invés de fazer afirmação. Nunca vou sair daqui, vou ter que esperar todo mundo sair. Não, fala, poxa, tá difícil, como é que eu vou sair daqui? Aí o seu subconsciente começa a trabalhar e você começa a entender como a manobra funciona, tá bom? Mais alguma pergunta? Alguém com mais alguma dúvida? Era perguntando aqui justamente esse do piso, né? Para os campos, quando a gente chega para fazer descarregamento, né? Encostar na doca, Sim, a maioria dos pisos são irregulares, né? Declive, aclive, entendeu? O pedrado, tudo esculambado, né? Enfim, o Dolly, ele é louco, né? Tem hora que o cara tá dando ré e ele, pelo declivezinho, ele puxa sem mais, sem menos. sim, Mesmo que a pessoa venha a fazer a base de carreira com carrega, sim, entendeu? Fazendo, pegando o peito aqui, aí pegou, viu o peito aqui, opa, foi demais, já vai desfazendo para igualar o peito para ficar sempre igual. sim, O Dolly acabou de dizer, esquece, não é isso? isso. Então, mas muitas vezes tem esse declivezinho que ele faz isso e pronto, tá igual a carreta, mas o Dolly tá todo. Então, se você der ré, ele vai fazer ré ou ele vai doidar, não vai igualar mais. O que, é que a gente deve fazer? Ótima pergunta. Quando você está em um solo que ele é desnivelado, você está vindo de ré. E aí, o que é que acontece? Ele joga o dolly para um lado ou para o outro. Vamos supor que ele jogou para o lado de cá. Você vai ver o peito. Sempre se baseie no peito da carreta, tá? Que eu tô gravando ali, as plataformas pensam que a gente tá falando alguma coisa de vulgaridade. Não é, é sobre o peito da carreta. Você veio para trás e aí aconteceu de que o buraco veio e puxou o dolly pro lado de cá, no caso, pro lado de lá, o peito veio pro lado de cá. Se baseia pelo peito, né? O dolly é que vai fazer aquilo ali, mas você se baseia sempre pelo peito da carreta. O que é que você vai fazer? É a mesma coisa. Você vai fazer o seguinte: para. Parou, viu que vai dar errado quando você voltar mais para trás? Você vai puxar alinhando para você tirar essa folga. Ou seja, se ele vai jogar o peito muito pro lado de cá, lá na frente você vai voltar para o lado ao contrário e já vai voltar já para na hora que chegar no ponto do buraco ele alinhar, fazer o alinhamento perfeito. Você está entendendo mais ou menos o que eu estou querendo dizer? Você vai puxar alinhando, ao invés de você puxar reto, muitos profissionais ensinam assim: vai para trás e depois você puxa reto à frente para esperar o dolly alinhar e você voltar. Eu já tenho um ponto de vista diferente. Né? Dá certo do jeito deles também, mas aí você puxa muito à frente. Se eu tô vendo que veio muito pro lado de cá, o que é que eu faço? Ao invés de eu puxar para frente reto, né? Porque tudo que você faz a mesma coisa vai dar o mesmo resultado. Eu penso assim, então, em vez de eu puxar reto, eu já puxo para alinhar e voltar com ele para ele vir mais quebrando, entendeu? Quebrando mais, porque aquele buraco ali na hora que o dolly bater nele, que vir entortar, eu já tô quebrado na proporcionalidade de fazer ele alinhar novamente. E aí eu já volto tudo novamente. Sempre se alinha pelos peitos da carreta. Aí eu pergunto,
Aí a doca, depois desse negócio trem todo aí que foi feito aí, a doca saiu do lugar de trás. Tava bem para aliás, e depois que fiz isso, eu puxei para frente, fiz o S, igualei o trem aqui, Sim, aí tudo alinhadozinho. Quando eu vou olhar, a doca tá pra cá. tá pra lá. E aí? Boa pergunta novamente. Vou explicar a você uma coisa. Toda vez que você vê o peito da carreta de um dos dois lados, você viu o peito da carreta do lado esquerdo, lá o fundo vai estar jogando pro lado direito. Se você vê do lado direito, o fundo vai estar jogando pro lado esquerdo. E é isso aí que você vai ter que ter em mente. Se o dolly bateu em algum lugar e entortou, veio pro lado de cá o peito, você vai entender que a sua última carreta vai estar jogando pro lado de lá. Então você vai puxar a frente com a proporcionalidade de jogar para onde você quer. É tipo uma baliza com um carro pequeno, porém com um implemento 30 metros com uma parte que é bem complexa, muito difícil. Vocês devem se perguntar por que é que eu esqueço o dolly para fazer a manobra. Eu tenho um pensamento comigo. Sempre que eu vou entrar em alguma coisa, eu, em vez de eu pensar no problema, resolver o problema é bom demais. Eu gosto de resolver problema. E para você resolver, você não pode pensar no problema, você tem que pensar em resolver o problema. O dolly, por muitas das vezes, ela é um problema para todos os motoristas que querem entrar e trabalhar com a profissão. O dolly é o problema. E aí eu falo, esqueça o problema, foque na solução. É isso que eu falo. Então, nessa parte, você fala, se o peito veio para cá e saiu de fora da doca, você vai ter que olhar no seu retrovisor lá na frente, puxar a frente na proporcionalidade de você fazer a manobra com que o peito apareça do lado de lá e aí vai voltar novamente a sua última carreta para o lugar onde você quer estacionar. Entendeu? Conseguiu entender? Agora sim, isso aqui que eu estou passando para vocês, vocês só vão pegar se vocês forem praticar. Se vocês não praticar, vocês não vão aprender. Vamos supor, aqui na empresa a gente tem a nossa telemetria, não é isso? Telemetria para a gente estar ganhando ali a nossa premiação. Se você pegar um mês e perder a sua telemetria e focar em aprender, ou seja, porque conta o veículo parado, e quando você está parado fazendo manobra, vai contar também, porque você está ali em pouca velocidade, então vai entender que está contando lá. Mas imagine vocês, né, o exemplo que eu dei de você parar no lugar e você fazer a manobra rápido e ir almoçar. É a mesma coisa. Se vocês fizerem hoje isso, esse treinamento, botar em prática todo dia, vocês pegar e fazer o treinamento, o que é que vai ocasionar com isso? O resto dos meses vocês vão ganhar a telemetria, pois não vai ter muito tempo do motor parado. Você não vai demorar de fazer a manobra. Você vai chegar, colocar no lugar e aí o motor você já vai desligar. Outra pergunta. Então, o cavalinho, a carreta, o dolly e a segunda carreta, tudo reto. É igual para mim, né? Tem reto. Sim. Para o dolly não entortar, deveríamos fazer o quê? Ele sempre vai entortar. O dolly ele sempre vai entortar. Por quê? Porque mexe com uma estrutura que, se você olhar ali, é rolamento, é pino, às vezes tem folga, tem isso tudo. Ele sempre vai entortar. E a dica é sempre você olhar no retrovisor e olhar o peito das carretas. Sempre alinhar. Quando ela saiu aqui assim, ó, se você começar a ver aqui assim, você já vem para o alinhamento dela novamente. E é isso aí que você vai manter o seu veículo alinhado. E aí, depois que você entende isso, vamos supor que você veio aqui na frente, vai lá e você quer voltar de ré e a doca tá aqui, né? Geralmente a doca tá aqui e você quer voltar de ré aqui. Você passou e ela veio pro lado de cá. Se você fizer esse treinamento de você ver que quando você joga o peito pro lado de cá, ela vai pro lado de lá, você vai fazer o quê? Você tá aqui e você tá querendo entrar nessa parte aqui. O que é que você vai fazer? Você vai começar a fazer o jogo lá na frente de como que você tem que ver o peito do lado esquerdo, para a sua carreta fazer isso, e depois você vai ter que fazer o alinhamento todo. Você está entendendo? Isso exige espaço, mas também exige que você tenha bastante paciência. Se não tiver paciência, não vá. Não vá que é ruim demais de você fazer manobra sem paciência. Falando assim, não dizer que não estava mais ou menos, mas assim, a gente adquirindo cada vez mais experiência, a gente está ali, né, para participar de todos os eventos que tiver e saber mais detalhes do que a gente pode fazer no futuro. Tá entendendo o que eu estou dizendo? Entendi perfeitamente. Não quer dizer que acaba, não faça mais, acaba, vai tentando e aprendendo todo dia, é dia, né, de aprender, né? Isso aí. Quanto mais praticar, quanto mais a gente
tentar fazer, a gente vai pegar. Isso. E o pensamento sempre positivo. Eu vou fazer. Eu vou fazer. Toda a vida, pense que você vai fazer. Se o Davi faz, eu também faço. O engraçado é que se você treinar, se você praticar, lá na frente você pode estar até melhor do que eu. Entendeu? Você pode fazer as manobras melhores do que eu. Porque vai depender do seu foco, vai depender da sua vontade, de você querer realmente fazer aquilo, do seu interesse de fazer. Eu me interessei em aprender e depois eu comecei a me interessar a ensinar. E por isso que eu tento fazer a melhor forma, uma forma didática para todo mundo, até assistir no vídeo, né, a entender como é que é a manobra de verdade. Eu irei participar de todos os vídeos que você tiver. O importante é perder o medo dele também. A gente Perdeu o medo. Quando tiver medo dele. Mas o caso do medo é a questão da positividade. Se você não for positivo, você não vai perder o medo. Você tem que chegar e falar, ó, eu consigo, o Davi consegue, pô. Eu não sou aquele cara que é diferente de todo mundo. Todo mundo vai conseguir se tentar e tiver permanência e tiver fidelidade, sempre. Exatamente. Você acaba consegue, né? Tem que ter ali a perseverança, a força de vontade e gostar, né? Gostar de trabalhar com isso também. Esse raciocínio assim, feito alinhar, entender, eu sou novato, né? Entender, eu entendi. Claro que na prática eu vou praticar, não consigo acertar, demora para fazer. E essa é uma dificuldade que eu tenho, né? Mas, por exemplo, uma outra dificuldade que eu encontro é quando eu estou com a segunda carreta. Engatei ela, e aí eu tenho que engatar o dolly na segunda. Sim. Ali eu me quebro nessa manobra com o dolly com a primeira. Mas você consegue voltar com o dolly alinhado só com a carreta? Conseguir eu consigo, mas com certa dificuldade. O problema todo do engate de só com dolly é o seguinte, quer dizer, não é um problema em si. Quando você entende que você voltar com ele alinhado, você vai fazer qualquer coisa, você vai estar se guiando pelo peito das carretas. Vamos supor que você alinhe, vá na frente dele e alinhe junto, né? Você vai vir peito com peito e ele vai vir alinhado. Se você não deixar ele sair para um lado ou para o outro, ele vai vir alinhado. Você tá entendendo? Só manter ele retozinho. Você vai ir na frente, viu que tá alinhado a última carreta com a primeira carreta e o dolly tá alinhado com a primeira carreta, você vai vir com ele o mais alinhado possível para fazer o engate. Aí entra também aquela que você falou. Já quebrou? Paciência. Isso. Tem que entender que o dolly, ele é bem mais difícil de que você trabalhar com 3-3. Porque o 3-3 você vê que tá lá atrás, então você consegue ver lá no seu retrovisor. O dolly, depois que ele sai um pouquinho para cá, se você não voltar à frente para voltar com ele alinhado, ele vai começar a quebrar. Porque, como eu falei, ele trabalha com a quinta roda ali em cima dele. Então, se ele fez assim, ele vai começar a empurrar, sempre assim. Aí você vai ter que dar um L, entendeu? Então vai ficar bem complicado de você alinhar de novo. E você pode até alinhar com ele de novo, mas só que aí você já vai sair do alinhamento da carreta. Então, se você está bem alinhado com ele vindo aqui na última carreta, você tenta vir com ele bem alinhado. Se ele sair um pouquinho, já puxa para frente, alinha de novo. E é aquele joguinho. É perder a vergonha de estar puxando para frente. A maioria das pessoas tem medo do que os outros vão estar pensando. Todo mundo que está ao seu redor e vê você manobrando um implemento desse, eles querem que você faça errado. Eles querem dar risada na sua cara. Então, se eles têm essa linha de raciocínio de ver você fazendo errado, pare de pensar nele, pense só em você. Não, eu vou fazer dar certo. E faça dar certo. E os outros ali, eles depois vão rir da sua cara e vai dar tudo certo. Depois vai te esquecer. É isso que você tem que imaginar. Não, ele vai pensar que tá errado e acabou. Para de pensar no coleguinha que tá ali, que a maioria das vezes vai ter um só. De 100 que tá olhando, vai ter um só que vai vir tentar te manobrar. Então, eles querem que dê errado. Para de pensar no outro, faz a sua, puxa a frente quantas vezes for necessário. Tá? Puxa a frente e o melhor de tudo quando você puxa a frente várias vezes é que quando você faz isso, a sua cabeça esquenta. Como eu falei, quanto mais esquenta, mais entendimento você começa a ter. Pô, nesse instante eu virei para o outro lado, deu errado, então eu tenho que virar para tal lado. E assim você vai pegando o jeito da manobra. Mais algumas perguntas?
Hã? A carga também influencia bastante, né? A carga Eu influencia. te acompanho teus vídeos. Às vezes, tu carregar de algodão, que é uma carga alta, é bem mais difícil. Sim. Quando tem a carga alta, é por isso que você tem que manter o alinhamento. Se a lona estiver batendo ou estiver desalinhada, a régua também dá para você se alinhar com a régua quando você não vê o peito da carreta. Olha pelas réguas, você vai ver quando ela tá assim, as réguas tá assim, você vai sempre ver alinhadinho. Você pode reparar isso quando você tá andando até para frente. Você tá alinhado, você vê as réguas tudo. Então para trás é a mesma coisa. Se você tentar alinhar as réguas, você também vai chegar ao alinhamento. A parte da carga alta é o seguinte: se você entendeu essa parte de você ver o peito de um lado, olha que interessante, você viu o peito desse lado. Você entendeu que quando você vê aqui a sua última carreta joga para o lado de lá, essa é a parte crucial da manobra. Se você viu aqui, viu que joga do lado de lá, pode a carga pode estar alta o que for. Não tirando o seu ponto de vista do peito da carreta, ou se tirou tirou a visibilidade do peito da carreta, mas você está vendo as réguas, você viu que a régua está um pouquinho para o lado de cá, você pode estar todo torto. Depois que você entende, depois que você mentaliza essa manobra, acabou. Você vai entender para onde você vai jogar o seu cavalo na hora que você estiver lá na frente. Você montou ali, você já sabe o que fazer. Ó, minha carreta tá jogando pro lado de lá, então eu tenho que fazer isso aqui para ela voltar e fazer o alinhamento. Então, você vê que a maioria dos vídeos que eu faço sozinho, porque eu entendi o jogo e é esse jogo que eu tô passando para vocês. Espero que vocês tenham entendido, né? Mas se não entendeu, tem mais vídeos, eu vou fazer mais vídeos aí ensinando a galera a trabalhar com esse tipo de implemento, que realmente é o implemento mais complexo que temos, né, para trabalhar, é esse tal desse dolly aí. E outra coisa, se vocês saírem do quinta roda e for trabalhar com o bola esférica, a única coisa que vai mudar é o giro no volante. Aqui você vai fazer a manobra mais suave. Por quê? Porque ele vai quebrar mais lento. Com o dolly curto, com a bola esférica, ele vai começar a quebrar bem mais rápido. Ele quebrou rápido, você vai ter que ser o artista lá na frente. Então, só muda isso. O restante é tudo a mesma coisa. Só o giro no volante que vai ser mais rápido ou mais devagar, dependendo do implemento. Entendeu? Então, é isso aí que eu tenho para passar para vocês hoje. O que é que vocês têm a dizer aí sobre essa videoaula? Vamos botar que tá sendo gravada ali. É bom a gente ver esses vídeos, né, para a gente aperfeiçoar e aprender. Todo dia é dia de aprendizagem, né? Sim. Aprendizagem. Ixi, falou tudo. É isso mesmo. E agora eu esqueço o dolly e pratiquem. Pratiquem. Botem na cabeça. Eu vou postar esse vídeo. Se vocês quiserem ver o que é que foi passado novamente, que às vezes a gente não consegue assimilar tudo na mesma hora. E o que é que eu falo? Por que, que eu não ensino no dolly? Eu acho que ensinar pelo dolly é muito complexo. Quando eu aprendi a galera falando uma coisa, outra, e eu fui pegando, assimilando uma coisa com a outra e cheguei a esse ponto de vista de esquecer o dolly. Mas, assim, se você vai entender, vamos supor que eu fosse explicar para você, ó, quando eu giro o volante lá na frente para um lado, o cavalo vai ir para o outro, né? Joguei para o lado esquerdo, aí a frente do cavalo vai para o lado direito, né? Aí a última carreta, ela vai também para o lado direito. E aí, nisso aí vocês já se perderam, né? Porque é muita coisa. E quando eu falo para você, doca, LS, esquece o dolly. São três coisas que você tem que se lembrar. Doca, LS, esquece o dolly. Tá? Alinha sempre o peito da carreta, saiu para um lado, você vai ter esse jogo de cintura. Então são três coisas que você precisa lembrar, né? Quais são as três coisas que você precisa lembrar? Você vai ter que lembrar da doca, o alinhamento aqui, né? Esquece o dolly, né? E a LS. Pronto, alinhou, fez isso aí, a manobra vai sair. Pode não sair hoje, pode não sair amanhã, mas em 30 dias você vai estar mentalizando, quer dizer, você vai ter mentalizado toda a manobra, para onde gira o volante, para onde as carretas vão, e aí você vai entrar e sair em qualquer lugar. Aqui na empresa entrou um motorista e ele chegou em Mauá, eu cheguei lá, quando eu cheguei o caminhão dele estava bem alinhadinho. Aí ele chegou, pô, esqueço o dolly, pai. E aí a gente foi trocar uma ideia. E aí na hora que ele falou que ele tinha 2 meses da empresa, eu falei, e tem quanto tempo de dolly? Ele só os 2 meses, quer dizer, 2 semanas de empresa. Ele tava 2 semanas na empresa. E nessas 2 semanas, ele só assistindo os vídeos, ele começou a fazer a manobra até melhor do que eu.
Porque assim, eu pego esse implemento aqui, mas se eu pego outro, tudo muda. Tudo muda, vai mudar, com certeza. Eu vou fazer a manobra, vou, mas vai ter um pouquinho de dificuldade. E ele botou o veículo dele mais rápido na vaga do que eu, para você ter a noção de como é você persistir. O implemento muda lá em Mauá, lógico, é cheio de buraco. O dolly dele era o curto, então quando você está com a mente já no maior, você já tem outra perspectiva. O dele já quebrava muito e como o carro dele estava bloqueado, ele ficava pulando. Então isso ali também atrapalhava muito, tá? Mas ele com 2 semanas ele pegou a mentalidade da manobra e bota em prática. Hoje eu acho que ele está no 3.3 porque como ele é do Nordeste, ele tinha que pegar um carro que fazia o Nordeste. Então ele está no 3.3 por causa disso. Mas ele tá doido para pegar um Dolly novamente porque ele gostou de trabalhar com Dolly. O Dolly é uma coisa assim, ele é dificultoso, mas ele ao mesmo tempo ele é desafiador, ele é gostoso. Desafio, tem que ser desafiador. Eu até queria dizer uma coisa assim, né, cara? Acredito que seja também dos meus colegas, tudo aí, até assim, te incentivar e agradecer, porque foi onde eu consegui ver esses vídeos dele aqui, né? Me abriu a mente mais um pouco, assim, sabe? Mas não, abriu bastante. Então eu te incentivo a continuar o seu trabalho, porque tá ajudando a mim, tá ajudando o meu colega, abrange um monte de gente. E às vezes a gente não tem nem onde. Às vezes, claro, vai num colega mais antigo, que tem mais experiência. Não, mas isso aqui experiência. A gente está aprendendo um dia a dia, cada dia. Né? E a didática também é boa, sabe? Tu esclarece bem, passa. A gente entende fácil, absorve fácil. Sim. Claro, aí a nossa parte é depois treinar, né? E para nós que não Agradeço o feedback. mais fácil é alinhando, cara. Se pegar Então eu incentivo, Estrada, parabéns pelo trabalho também. Valeu, agradeço aí o feedback. A gente vai dizer que já sabe o que está assistindo, não. Vai se aperfeiçoando ali com o vídeo, botando em prática, da maneira que o Davi está explicando. E aí, daqui a alguns dias, acaba estar com alguma noção. Meu colega, fazer 2 igual o semanas Davi aí tá já fazendo. tava. 2 semanas ele já estava já Isso. tocando o O terror. prazo é 1 mês, 2 semanas tá bom. Tá joia? Então, agradeço Valeu. vocês terem participado aí. Viu? E você? Com Deus, espero que vocês pratiquem, esqueça o Dolly. E galera, você quer aprender a manobrar esse tipo de implemento, faça que nem a galera aqui, ó. Assiste os vídeos e treina. Esquece o Dolly e vai embora. Vai dar certo pra você. Como deu pra mim, vai dar pra eles também. Em breve eles vão estar postando um vídeo aí, falando, ó, esqueça o Dolly e deu certo, pra dar uma moral melhor, tá? Fica com Deus.